A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje estaremos estudando o capítulo 8 de 1 Samuel. Vamos orar ao Senhor antes de tudo, amém? Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, por teu amor, por tua misericórdia, pelo teu zelo, carinho e paciência para conosco. Senhor, nos dê um estudo bíblico abençoado, Pai. Que o Espírito Santo esteja ministrando nos nossos corações, Senhor, meu Deus. Abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Abra a mente, abra o coração, que possamos aprender mais de Ti a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que o Senhor nos dá. Que o homem diminua e o Senhor cresça. Que tudo que for ministrado aqui seja Teu Santo Espírito, onde seja apenas um canal em Tuas mãos. Toda a honra, toda a glória pertence somente a Ti, ó Deus. Somos totalmente dependentes do Senhor. Muito obrigado, Deus. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. O versículo 1 nos fala assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Então, irmãos, na velhice de Samuel, ele procurou colocar os dois filhos dele, Joel e o Abias, como seus sucessores, né? Como seus sucessores para julgar Israel. Mas os dois eram perversos. Eles aceitavam suborno e pervertiam o que era direito, né? Por suborno, eles faziam as coisas erradas. E a gente vê que isso que aconteceu a Samuel foi o mesmo que aconteceu a Eli. Mas sendo que a Bíblia nos mostra que Eli teve responsabilidades sobre a conduta de Ofni e Finéias. No caso dos dois, tinha parte da responsabilidade de Eli. Porque Deus mesmo fala isso. Deus nos fala isso, nos mostra isso através do homem de Deus, o profeta, que ele vai e confronta o Eli. Está lá em 1 Samuel 2, 27 ao 30, que nós já lemos. Naquele momento, Deus está mostrando que o Eli teve responsabilidade. Teve parte da responsabilidade sobre a conduta de Ofni e Finéias. No caso de Samuel, a responsabilidade dele sobre isso não é clara. Tá? A Bíblia não mostra isso. Porque existem casos e casos. A pessoa pode se esmerar, educar o filho, botar ele no caminho do Senhor, e quando se tornar adulto, ele tomar outra direção. Apesar de todo o zelo do pai ou da mãe em encaminhá-lo nos caminhos do Senhor. Botá-lo no caminho, as veredas da justiça que agradam a Deus. Mas a pessoa pode tomar outro caminho. Pode ser que essa decisão dos dois tenha sido independente da conduta de Samuel. Samuel pode ter sido um bom pai e procurado ter instruído eles nos caminhos de Deus. Mas eles tomaram outro rumo, se tornaram perversos. A Bíblia não é clara quanto a isso. É clara em relação a Eli. Mostra que ele teve responsabilidade. Mas independente disso, o que fica claro é que o Samuel não conseguiu desviar os filhos dos seus maus caminhos. Mesmo que ele tivesse se esforçado. Não conseguiu, porque eles tomaram as decisões deles, né? Então, os anciãos, eles não aceitaram o Joel e Abias como sucessores de Samuel. Não aceitaram isso como juiz de Israel. Então, ele ia pedir o quê? Um rei. Conforme eram as outras nações. Como as outras nações tinham um rei, ele falou assim: nós também queremos ter um rei, agora constituído sobre nós. Vamos adiante aqui no 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel,
quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também te fez a ti. Então, Israel não queria ter um rei não só por conta da maldade, da perversidade dos filhos de Samuel. Eles queriam ter uma figura centralizadora. Israel era dividido em tribos, certo? Então cada tribo ali tinha o seu território e cada tribo tinha seu líder. Então eles desejavam ter uma figura central, um rei que uniria todas as tribos em uma nação. Esse era um desejo dos israelitas. Mas o que eles queriam mesmo, era serem como as nações vizinhas. Eles queriam ser como os outros povos, que tinham um rei que reinava sobre eles, que ia à frente das guerras. Deus desejava Ele mesmo, Deus ser o rei do povo. Ser esse rei, essa figura centralizadora de um povo santo, um povo diferente das outras nações. Um povo, uma nação que foi criada pelo próprio Deus. A nação de Israel é criada pelo próprio Deus. Ele fundou essa nação. Porém, os israelitas, eles não queriam ser diferentes dos outros povos. Eles desejaram ser como o resto do mundo. Eles têm a oportunidade de serem diferentes, desejaram ser como o resto do mundo, né? Eles desejaram o quê? Um governo humano que ia levá-los à ruína. Na verdade, isso ia acontecer. Esse governo humano ia levá-los à ruína. E não era isso que Deus desejava. Porque sabia que a partir do momento que tivesse um governo humano, isso levaria eles a se afastarem do seu verdadeiro líder, que é Deus. E isso levaria eles a se afastarem do Senhor. Porque eles começariam a depositar sua confiança não mais em Deus, mas numa figura humana. Tá? Então Samuel vai e se entristece com esse pedido. Mas o Senhor vai e instrui ele, o Samuel, a atender o pedido deles. Porque na verdade, o coração deles já tinha se afastado deles. O coração do povo de Israel já estava distante de Deus há muito tempo. Tá? Então Deus foi assim: dá o que eles querem. Dá o que eles querem, porque na verdade o coração deles já está distante de mim. Não é o fato de ter um rei que vai torná-los distantes de mim. Eles já estão distantes. Dá o que eles estão pedindo. Vamos aqui adiante, no 9, que fala assim: agora, pois, ouve sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados, as vossas criadas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servireis de criados. Então, naquele dia, chamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então, Samuel deveria o quê? Deveria protestar solenemente e explicar detalhadamente, minuciosamente, as consequências de se ter um rei, o povo. Ele até então não tinha. Ele falou assim: vou explicar a você direitinho quais são as consequências.
O rei iria enriquecer a si mesmo às custas do povo, tá? Às custas dos seus súditos. Ele tomaria os rapazes e as moças, todos os seus filhos e filhas, como servos para serviço, ele ia convocar para serviço militar e para serviço doméstico. E eles se tornariam praticamente como escravos. Nem ganhar nada com isso, tá? Não tinha salário, não tinha nada. Eles iam se tornar praticamente como escravos. Eles iam ser obrigados a trabalhar para o rei, tá? Ou seja, ia começar a ter o quê? Escassez para todos eles, porque tudo do melhor que eles tivessem que produzir iria para o rei, todo o seu serviço iria para o rei, suas terras iriam para o rei, e ele enriquecia as custas do povo. Deus desejava conter todos esses males que resultariam da monarquia. Mas depois de feita a escolha, Deus deixa claro aqui através de Samuel, depois da escolha for feita, eles queriam um rei humano, depois do rei humano escolhido, não tinha como voltar atrás se esse rei mostrasse tudo isso que estava sendo explicado. Como viria a mostrar, né? Não no caso especificamente de bons reis, mas a história de Israel, principalmente depois que eles se dividem, Reino do Norte e Reino do Sul, mostra quão grande foi a quantidade de reis ruins, reis maus, perversos, que reinaram sobre Israel. Principalmente o Reino do Norte. O Reino do Norte não teve um que você dizer assim, foi um bom rei, foi temente a Deus. O Reino do Sul, que é Judá, oscilava. Entrava um ruim, entrava um bom. Entrava um ruim, entrava um bom. Isso tudo é a partir depois de Salomão, amados, tá? Mas a gente vê que realmente isso se confirmou. Essa tendência se confirmou, essa advertência de Deus, essas advertências se confirmaram, tá? Mas aí agora não adiantava mais se arrepender, já estava feito. Deus deixa claro isso. Então, para terminarmos, vamos ao 19, que nos fala assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos com todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual à sua cidade. Então, apesar de todas as advertências, o povo insistiu no desejo de sair da teocracia, que é o governo de Deus, e entrar na monarquia, que é governados por um rei. No anseio deles se tornarem iguais a outros povos, entrar na monarquia, eles estavam aqui, o que é verdade, então, assim, eles estavam abrindo um caminho de ruína espiritual para eles. Eles estavam abrindo esse caminho de ruína que os afastaria de Deus. Mas, até que já estavam afastados, já estavam distantes de Deus. Eles estavam saindo da dependência de Deus para entrar na dependência da força humana, da força do braço do homem. Eles estavam começando a abrir com toda a força um caminho de ruína espiritual. Quando a gente começa a depender de uma figura humana, achar que ali existe um salvador, um representante, aquele que vai lutar por mim, e começa a focar essa figura numa figura humana, tira esse entendimento da figura de Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso, é caminho de ruína. Acontecia naquela época e acontece hoje em dia. Salvador só existe um, amados: Jesus Cristo. Esse é infalível e esse realmente opera para o bem daqueles que o amam. Não há figura humana centralizadora que venha a substituir a figura de Deus ou fazer tudo aquilo que está no coração do homem. Deus sim, Ele tem o poder e o amor por todos nós para fazer muito além do que a gente imagina, porque os sonhos de Deus são mais altos, né? O que Deus sonha para a gente é muito maior do que a gente sonha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Então,
esse ponto de entrar um rei foi a abertura de uma ruína espiritual maior ainda do que já estava acontecendo na vida de Israel. Nós temos que ter cuidado também em nossas vidas, não transferirmos essa confiança que nós temos no Senhor para figuras humanas. Amém? Então o Senhor vai instruir novamente Samuel a atender o pedido deles, para eles terem um rei. Então Samuel vai, despede os israelitas, fala assim, vão todos para suas casas, mas ele despede com a garantia para eles de que em breve eles teriam um rei. Já está garantido para eles. Em breve vocês vão ter um rei. Vão para casa, vão tranquilos que vocês o terão. Amém? Então aqui foi um capítulo breve, mas também nos preenche, apesar de ser mais curto, nos preenche do entendimento de que nós temos que ser sempre dependentes de Deus. Dependentes de Deus. E a partir do momento que nós saímos dessa dependência e dependemos de outras figuras, transferirmos nossa dependência para outras figuras, é um caminho perigoso que nós estamos tomando, um caminho para a ruína, para afastamento de Deus. Amém? Então, amados, vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que foi aqui realizado. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Santo, 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 não há outro que se compare a Ti, ó Pai. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado. Obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos todos juntos, pela oportunidade de aprendermos mais de Ti, Senhor, e sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Pai, abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Abençoe cada família representada por esse irmão que está assistindo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua casa, estejam sobre sua família, que possa transbordar a graça do Senhor sobre a vida dele e alcançar os demais, alcançar sua família, alcançar os seus amigos, vizinhos, seus colegas de trabalho, todos que o cercam possam ver a face de Cristo na face desse irmão, dessa irmã. Para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Que nós diminuamos, o Senhor cresça a cada dia, Pai. Que a nossa alegria seja poder ser representantes do Teu reino. Que nossa meta seja sempre levar a alegria ao Teu coração, Pai. Vivemos de acordo com o que é agradável a Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê uma semana de paz, semana de alegria, uma semana vivida na Tua presença, Pai, de acordo com o que é agradável a Ti. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Uma semana de alegria e plena de paz. A paz que excede todo entendimento. Só aqueles que têm Jesus Cristo podem ter. Amém? Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Shalom. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica.